Após 20 dias, finalmente conseguiram encerrar essa história de Lázaro Barbosa. Mas a minha pergunta para você de cara aqui nesse vídeo é: você conseguiu enxergar os frutos, as sementes de uma podridão gigantesca que envolve o ocultismo, satanismo e as forças malignas espirituais desse mundo aqui, que foram plantadas principalmente pela própria mídia na casa de milhares ou até mesmo de milhões de brasileiros nesses últimos dias? Em alguns vídeos anteriores meus aqui desse canal, nós comentamos a respeito de como toda essa história estaria sendo aí tramada para dar amparo a algo que iria rastrear, controlar as pessoas, para que uma situação como essa, onde mostra um grande despreparo das Forças Armadas em encontrar uma pessoa em uma região de mata, em uma região de selva, foi grande. Ou seja, isso pode dar amparo e com certeza dará, principalmente a partir do próximo ano de 2022, o ano de eleições aqui no Brasil, para que eles criem aí algo que possa então controlar individualmente cada um dos seres humanos. Isso é algo muito interessante que devemos observar, principalmente começar a observar a partir de agora, justamente quando falamos aí do nosso país, do Brasil, que é aparentemente sempre uma cobaia quando falamos dessas coisas que estão envolvendo essa nova ordem secular que vem aí para os próximos tempos. Outra coisa é que a mídia só falou a respeito disso nesses últimos dias, se serão até mesmo a própria pandemia. Isso virou uma cortina de fumaça. O que é que foi aprovado nos bastidores, enquanto as pessoas aparentemente só observavam falar sobre o caso de Lázaro Barbosa? O que é que foi aprovado? Eu mesmo vou buscar informações sobre isso e o que eu tiver de relevante eu venho trazer aqui para vocês. Outro ponto interessante é que algumas pessoas foram levadas até mesmo por pensamentos criados pela própria mídia e por instituições como os próprios direitos humanos, onde tentaram colocar ele como vítima de toda essa história e fazer com que muitas pessoas o tirassem como um pobre coitado. Agora estão criticando a própria polícia por terem ceifado a vida do cara, dizendo que eles estão comemorando a morte aí de uma pessoa. Ou seja, eu acredito que não devemos comemorar, em hipótese alguma, o falecimento de qualquer pessoa, por mais maléfica, por mais impiedosa que essa pessoa seja, como nós vimos nesse caso. Nem o próprio Criador se agrada com a comemoração da morte de ninguém. Mas eu imagino que aqueles caras ali que deixaram suas famílias e suas casas durante vários dias não estejam comemorando a morte em si, mas sim a finalização de uma missão onde eles estavam sendo cobrados ali e realmente não cumpriram ela no tempo que deveria ser cumprido por conta de um despreparo que pode ter sido forjado ou não, ou é algo real, como nós observamos ao longo desses dias. E como eu disse, não devemos comemorar, enfim, a morte dessas pessoas, como eu já vi algumas pessoas comemorando, mas sim comemorar o alívio, teoricamente em parte, das pessoas que estavam na região ali onde ele estava, pois podem ficar um pouco mais tranquilas. E eu falo um pouco, pois nós sabemos como é o Brasil, como funcionam todas essas coisas aqui e como as pessoas não têm real uma segurança como deveriam ter e não podem, enfim, deitar suas cabeças nos travesseiros, pois sabemos qual a situação do nosso país, a real a situação atual. Mas diante de tudo isso, nós vemos uma semente que foi plantada pela própria mídia e que eu acho que aparentemente é o que temos de mais grave e o que a partir de agora sobrou de toda essa história, pois o cara foi ali perseguido, procurado durante 20 dias e ceifado. Aparentemente acabou, mas algo, e eu acho que essa foi a missão principal de tudo isso, uma missão que fala além do nosso plano físico, que no caso é uma missão espiritual, e foi plantada, semeada na casa de milhões e milhares de brasileiros, e muitos não enxergam. E o que foi isso? É que muitas pessoas, principalmente jovens e até mesmo crianças, observando toda essa história, estão agora, ou já foram até mesmo atrás, de procurar informações sobre o próprio satanismo, o próprio ocultismo e principalmente o livro de São Cipriano. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando o quão ruim isso pode ser para a vida de cada uma dessas pessoas e muitas, acredito eu, que já viraram até mesmo adeptas por conta de toda essa história. Ah, o cara pode ficar invisível e pode sumir. As pessoas vão lá, eu quero saber, eu quero informações. Esse foi um dos livros mais procurados agora nesses últimos 20 dias, fazendo com que muitas pessoas passem aí
para pesquisar sobre o satanismo, ocultismo, virem adeptas de toda essa história e tragam essa carga espiritual, essa carga negativa, essa carga de trevas para dentro de suas casas. Eu achei isso realmente muito, mas muito pesado, pois foram os frutos, as sementes que essa história deixou aí para a casa de muitos, mas muitos brasileiros. E a partir daí, nós podemos enxergar o quão pesada a vida dessas pessoas podem se tornar por brincarem ou por não acreditarem que isso tenha realmente um peso no nosso plano físico. O mundo espiritual realmente existe, tanto pelo lado bom, quanto pelo lado do próprio Cristo, do próprio Messias, do próprio Criador e os ensinamentos que foram deixados aqui, mas pelo lado ruim, pelo lado oculto, pelo lado satânico que envolve o nosso mundo atualmente. Então, se você fez parte disso, se você está pesquisando ou lendo tudo isso, eu aconselho que você pare exatamente agora e passe isso para o máximo de pessoas possíveis, pois se você pesquisar, isso foi uma das coisas mais procuradas recentemente e foi aí uma semente gigantesca plantada pela própria mídia que divulgou todos esses fatos e divulgou essas informações. Para finalizar essa história, fiz esse vídeo aqui para que você pudesse entender e observar de forma superficial, olhando por cima toda essa história, coisas que não serão faladas, mas que provavelmente você conhece pessoas que foram atrás disso aí. Então passe esse vídeo para frente, deixe aí nos comentários a sua posição, as suas opiniões sobre tudo isso. E é claro, se for novo, inscreva-se aqui nesse canal. Nos próximos dias voltamos aí com os assuntos normais, naturais desse canal aqui. Para você que gosta de me seguir, eu recomendo que ative o sininho, ative as notificações, para que cada vez que eu poste um vídeo, você receba então uma mensagem e venha correndo assistir e encontrar informações que a mídia não gosta que falemos e que sempre estamos olhando aí por cima dessa matrix. Valeu, pessoal, essas foram as minhas finais observações em cima dessa história e eu quero saber as suas também. Valeu, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.